Abra sua Bíblia, então, na terceira epístola de João. Terceira epístola de João, próximo ao Apocalipse, próximo ao livro do Apocalipse. Você pode abrir lá no livro de Apocalipse e voltar uma página que você estará na terceira epístola de João. Terceira epístola de João, nós leremos todos os versículos, do 1 até o versículo 15. Hoje você vai poder chegar em casa falando que leu um livro da Bíblia, uma carta inteira da Bíblia. Leamos a palavra de Deus, acompanhe com fé a inerrante e sagrada Escritura. Assim diz a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Oremos, meus irmãos. Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite e será exposta somente através da tua graça. Usa o teu servo neste momento para proclamar como um arauto teu as verdades que estão escritas, que já foram escritas há muito tempo, mas que são verdade para nós, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Há muito tempo, mais de 500 anos atrás, Lutero chegava na cidade de Worms para fazer a sua defesa diante de todo o concílio, de todo o papado, de todos os líderes e a liderança perante aquilo que ele pronunciara e aquilo que ele colocara e pregara naquela igreja, as famosas 95 teses. Todos nós sabemos o burburinho que aquilo gerou. Então, neste dia especial, em abril de 1521, Lutero estava diante de uma plateia cheia de pessoas estudadas, e ali ele deveria defender a sua tese, ou as suas teses. Quando ele é inquirido por toda aquela liderança, ele pronuncia uma frase que é muito famosa até os dias de hoje. A minha mente está cativa à verdade de Deus. A minha mente é cativa à verdade de Deus. Se vocês não me provarem com a Escritura que eu estou errado, então eu não vou mudar a minha opinião. Eu não vou mudar a minha posição, porque a minha posição, a minha opinião, tudo aquilo que eu escrevi veio da Escritura. Nós sabemos que essa frase é muito famosa e sabemos que Lutero de fato estava certo. A justificação é pela fé, sola fé, solos Cristos e todos os 5 solas da Reforma ecoam até os nossos dias. Mas algo é muito interessante, Lutero, porque a sua mente estava cativa à verdade de Deus.
E, de maneira semelhante, a carta que acabamos de ler menciona a atitude de um servo que tem uma consciência cativa à verdade de Deus. O apóstolo João escreve uma carta pessoal a seu amigo amado Gaio, a quem ama na verdade, com o intuito de solicitar auxílio para receber Demétrio, o portador desta carta, que lidaria com um problema em relação a Diótrefes dentro da igreja. Os irmãos viram que há 3 personagens principais: Gaio, Diótrefes e Demétrio, em toda essa história, em toda esta carta. A carta de 3 João, meus irmãos, foi provavelmente escrita 80 anos depois de Cristo e é similar a outras cartas pessoais que os irmãos conhecem do Novo Testamento. Filemão, Tito, 1 e 2 Timóteo, nomes possíveis aí para seus futuros filhos, aqueles que ainda estão planejando, né? Tito, Filemão, Timóteo. Então, esta carta ao amado Gaio nos dá um panorama interessante de como funcionava a igreja de Cristo no primeiro século e nos mostra também as diversas dificuldades que esse povo enfrentava. Mas, além disso, esta carta nos mostra como o apóstolo elogia as atitudes de Gaio quanto ao seu testemunho de vida, o seu acolhimento aos missionários, e convoca Gaio a continuar testemunhando da verdade. Por isso, o tema da nossa exposição nesta noite é como ser um servo fiel. O tema da nossa mensagem, da nossa exposição, é como ser um servo fiel. E nós responderemos, em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 4, andando na verdade. Como ser um servo fiel, andando na verdade. Do versículo 1 até o versículo 4. João, então, inicia, meus irmãos, esta carta chamando o seu amigo amado Gaio. E ele utiliza um termo de autoridade. Aqueles que estão aqui na igreja hoje sabem que o presbítero possui um termo de autoridade. Eu quero falar com o presbítero desta igreja. Alguém chega aqui e fala assim: eu quero falar com o presbítero da igreja. Com o pastor. Isso significa o quê? Autoridade. João não escreve que ele é o apóstolo João escrevendo a alguém, mas ele escreve que é o presbítero. Ou seja, ele indica autoridade e também conhecimento da parte daquele que recebe a carta. Porque ele receberia a carta e leria o quê? O presbítero ao amado Gaio. É como se Gaio já conhecesse este presbítero. De fato, não há o nome de João aqui, mas há o nome somente da autoridade de presbítero. Então, Gaio receberia isso e saberia de quem ele estava falando, de quem seria essa carta automaticamente pela nomenclatura. O conhecimento de Gaio era próprio, né, era muito certo do apóstolo João, eles eram amigos. E Gaio, meus irmãos, era um nome muito comum naquela época. Para os irmãos terem noção, hoje seria como um Enzo, né? Muitas pessoas brincam que o Enzo é um nome hoje muito comum, ou nome como Miguel, né, Lucas, nomes comuns aparecem várias vezes, e no Antigo, naquela época, né, no Novo Testamento, Gaio é um nome muito comum, tanto que aparece na Bíblia em Atos, em Coríntios, e diversas ocorrências do nome Gaio aparecem na Bíblia, só que a gente não pode identificar essas ocorrências com os outros Gaios da Bíblia. Esse Gaio nós não conseguimos identificar pela própria Escritura, exatamente por isso, porque eram muitos. E agora o presbítero então fala: a quem eu amo na verdade. E aqui, meus irmãos, nós temos, já logo nessa saudação, João falando sobre alguém que ele ama na verdade. E ele enfatiza isso. Na língua grega, este eu amo é uma maneira enfática de dizer: eu amo com muito amor mesmo esta pessoa. E não somente isso, mas João qualifica aqui o substantivo: eu amo na verdade. Ele não ama essa pessoa verdadeiramente ou de todo o seu coração, mas ele ama na verdade. Isso indica claramente para nós, meus irmãos, que João está falando aqui ao seu amigo e amado Gaio que ele o ama em Cristo Jesus. Quem é a verdade? Quem é a verdade no livro de João, citado diversas vezes por João? Jesus. Ele é a verdade encarnada. Então, o que João está falando aqui para o seu amigo é que ele o ama na verdade. E é assim que nós amamos uns aos outros. Nós amamos todos os irmãos da fé na verdade. Nós amamos em
Cristo Jesus, e por isso que nós nos chamamos de irmãos. É por isso que nós temos este carinho um para com o outro de chamarmos de irmãos. O irmão tal, porque nós nos amamos em Cristo Jesus. E o amado, agora no versículo 2, funciona como um vocativo, uma chamada de João ao seu amigo Gaio. Perceba, meus irmãos, que esse amado aparece algumas vezes na carta. No versículo 2, agora, amado. No versículo 5, amado. No versículo 11, amado. Ele escreve 3 vezes a Gaio, como vocativo, amado. Ou seja, ele amava muito este irmão. E a gente vai ver por que ele amava este irmão Gaio. E agora ele fala, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E aqui, meus irmãos, este votos que João utiliza é provavelmente oração. Eu oro para que a sua alma, para que a sua saúde seja próspera, assim como é próspera a sua alma. O desejo de João era que provavelmente, o desejo de João para o seu amigo Gaio é que ele ficasse bem, porque provavelmente ele estava doente. Nós temos a igreja orando pelo reverendo Márcio, que está bem, está com Covid, mas ficou doente. Então, João ficou sabendo da situação de Gaio, estava em oração, fazendo votos, orando para que ele prosperasse em saúde, assim como é próspera a alma dele. Meus irmãos, aqui nós temos algo muito interessante, porque a alma de Gaio era muito próspera, como indica João. E ele faz votos que a saúde dele seja próspera como a alma dele. E isso nos dá algo muito importante para nós. Eu queria fazer uma pergunta para você. E se Deus nos abençoasse neste mundo, em termos de finanças, saúde, família, conforme a nossa progressão espiritual? E se a sua progressão no trabalho, sua progressão salarial, fosse de acordo com a sua progressão espiritual? Conforme eu estou mais próximo de Deus, Deus mais me abençoa financeiramente. Conforme eu estou evoluindo na palavra e no conhecimento da Bíblia, mais Deus me abençoaria em saúde. Será que a sua saúde estaria como hoje? Você estaria bem, esbelto, com uma boa saúde, com uma boa realidade financeira? Ou se de acordo com o teu progresso espiritual, você estaria mal, no leito de hospital, de cama? Essa é uma pergunta para você internamente fazer a si mesmo. João faz esse voto, essa oração ao seu amigo Gaio, tendo certeza, olha, eu oro para que você seja próspero, para que a sua saúde seja próspera, que você melhore da doença que você tem, assim como a tua alma é próspera, assim como você é este crente amado, servo do Senhor, eu oro para que você se torne também, você tenha também uma realidade de saúde melhor, assim como a sua alma é próspera. Agora, João, então, enfatiza o fato de andar e viver na verdade de Gaio. Ele fala, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Meus irmãos, agora João fala que a maior alegria que ele tem é o testemunho das pessoas que passaram pela igreja de Gaio, voltaram para a igreja do apóstolo João e falaram, sabe aquele irmão? Um tal de Gaio. Ele nos recebeu lá, apóstolo João. Nós estávamos passando, pregando o evangelho, e nós ficamos na casa deste irmão, desse servo amado Gaio, e testemunharam deste irmão, apóstolo, este irmão é sensacional. Ele nos recebeu com aquele café mineiro, aquele cafezão. Ele nos recebeu com alimentos, ele nos deu provisão para voltar, para seguir viagem. Este irmão é sensacional. E pelo relato aqui da Escritura, meus irmãos, na língua grega, é um relato de recorrência. O testemunho não é só de uma pessoa que passou e foi lá e avisou João. São várias pessoas que em diversas vezes passaram pela casa de Gaio e anunciaram para João que eles ficaram felizes e foram bem recebidos na casa deste irmão. E agora, este testemunho reverbera para o apóstolo João ao escrever esta carta. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos
andam na verdade. Meus irmãos, a maior alegria de João é pelo progresso espiritual do seu amigo e amado Gaio. Eu queria fazer outra pergunta para você nesta noite. Qual tem sido a sua maior alegria? Qual tem sido a sua maior alegria na semana, no mês? Será que você se alegra quando, aos pais, né? Será que vocês se alegram quando vocês veem mais seus filhos ou aqueles que já cresceram tirando uma nota 10 na escola, chegando à faculdade, passando em primeiro lugar no vestibular, ou entre os 10 primeiros, ou conquistando o seu emprego dos sonhos, ou aquela pessoa que você ajudou e você fala assim, nossa, essa pessoa, eu aconselhei essa pessoa, eu caminhei com essa pessoa, olha a realidade que ela tem agora, ela tem uma realidade financeira estável. Será que esta tem sido a sua alegria? De se alegrar quando as pessoas conquistam coisas que pertencem a esta terra, que nos são lícitas, mas que muitas vezes nós damos mais valor do que a evolução, a progressão espiritual? Será que esta tem sido a sua alegria? Porque a alegria de João, que ele não tem maior, é de ouvir que os seus filhos andam na verdade. Foi-se o tempo, muitas vezes, em nossas igrejas, que nós tínhamos a alegria de discipular alguém, desde pequeno, crescer com essa pessoa discipulando, ou um jovem, e ver ele fazendo a profissão pública de fé, e essa seria a nossa maior alegria. Essa pessoa caminhou comigo. Olha agora essa pessoa fazendo a pública profissão de fé. Eu acho que essa é uma das maiores alegrias de alguém que faz discipulado, de alguém que aconselha, de algum líder da igreja, que trabalha com os adolescentes. Eu sempre trabalhei com os adolescentes, desde que eu cresci e fiquei mais velho, eu sempre trabalhei com os adolescentes. E assim, uma das maiores alegrias foi quando o primeiro adolescente fez a profissão pública de fé. Foi quase um sentimento interno meu, eu falei assim, Senhor, eu não sou tão fracassado como eu achava que eu era. O Senhor me usou mesmo, a despeito das minhas falhas. Olha só, alguém fez pública profissão de fé, não por causa minha, mas o Senhor me usou como instrumento. E é uma alegria gigantesca. E as crianças também. Qual tem sido a alegria de vocês? Qual tem sido a alegria de vocês? Vocês têm caminhado e vivido na verdade, e têm essa vivência da verdade na escola? Porque viver pela verdade, crianças, caminhar pela verdade, ser de Jesus, você tem que transparecer isso às pessoas, às outras crianças na escola, aos seus amigos na escola. Ou você é o agente secreto, crente 007, né? Ninguém sabe que você é crente lá, e se você falar, acabou. Caiu a máscara. Qual tem sido a sua alegria? Andar na verdade, meus irmãos, significa de fato viver na verdade. Viver em Cristo Jesus. Viver, assim como o Salmo 1 nos instrui, fala assim que aquele que caminha, né, para que o bem-aventurado, ele não caminha no conselho dos ímpios, ele não para e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O Salmo 1 nos mostra o caminho de um bem-aventurado. É aquele que não dá valor e não dá vazão às coisas do mundo. Este é um servo fiel que anda e vive na verdade. Um apologeta famoso chamado Josh McDowell diz o seguinte: se você estivesse sendo julgado por ser cristão, teria evidência suficiente para condená-lo? Se você estivesse sendo julgado por ser cristão, teria evidência suficiente para condená-lo? Em um tribunal, você, com as evidências da sua vida, você teria evidência suficiente para ser condenado como cristão? Pense nisso. Como ser um servo fiel? Em primeiro lugar, andando na verdade. Em segundo lugar, cooperando com a verdade. Do versículo 5 até o versículo 8, nós veremos que um servo fiel coopera com a verdade. Cooperando com a verdade. Agora, a terceira epístola de João, o apóstolo João fala o seguinte: amado, novamente ele continua com um novo vocativo: procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros. Agora nós percebemos que muda-se a voz aqui, meus irmãos. Desde o início da carta, o apóstolo João está falando na primeira pessoa do singular. Eu, acima de tudo faço votos, eu fiquei alegre, eu não tenho maior alegria do que esta.
Então ele usa sempre a primeira pessoa do singular. No versículo 5 agora ele usa o tu, a segunda pessoa do singular. Repare, amado, tu, mesmo que esteja omitido aqui no texto, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Inicia uma nova sessão, agora João está falando para o seu amigo Gaio. Antes ele estava falando da alegria que ele tinha sobre ele, agora ele está falando para o seu amigo. E ele relata novamente essa fidelidade de Gaio, aquilo que você fez com os irmãos, aquilo que você fez para esses missionários, mesmo quando são estrangeiros. Meus irmãos, nós percebemos que esse praticas, procedes fielmente naquilo que praticas, uma outra possível tradução é esforço. Procedes fielmente naquilo que você se esforça. E este verbo aqui na língua grega é um esforço que dá uma ideia de completude. É um esforço passado, presente e futuro. É como se João estivesse falando para o seu amigo: você se esforça sem medidas. Sem medidas. No passado, no presente, no futuro. É aquela pessoa que você pode contar. Sabe? Aquela pessoa que, se você tiver um problema, 2 da manhã, você vai lá na sua agenda, você tem que ligar para alguém. Seminarista Bruno, reverendo Márcio, fala assim: eu posso ligar para esse cara porque eu posso contar com ele. Ou para algum amigo seu, você fala assim: essa pessoa se esforça, essa pessoa vai fazer de tudo por mim. Essa pessoa é Gaio. E mesmo quando são estrangeiros, por que João destaca esta característica? Porque naquela época, meus irmãos, não era comum receber visita em casa. Eu sei que nós somos brasileiros e amamos receber gente em casa, amamos visita, amamos café, amamos essa aglomeração santa, mas naquela época não era comum receber pessoas em casa. Por isso que a Bíblia diversas vezes vai alertar para que o ministro seja hospitaleiro, para que as pessoas pratiquem a hospitalidade, porque não era uma prática comum naquela época receber pessoas. As pessoas tinham muito receio, muito medo de receber alguém, por diversos fatores. Não se tinha rede, não sabia quem era aquela pessoa, ela simplesmente chegaria e você nunca tinha ouvido falar dela. Então ela batia na sua porta: eu sou ministro de Deus, eu proclamo, vai saber se é. E quando era estrangeiro, então? Quando era estrangeiro, pior ainda, porque a ideia de estrangeiro, até no Novo Testamento ainda, não é uma ideia muito boa sobre o estrangeiro. Então, a característica de Gaio é ressaltada mais ainda como alguém que recebia essas pessoas. De fato, meus irmãos, Gaio tinha a doutrina e a prática. Como a gente fala, a ortopraxia, doutrina e prática caminhavam juntas diante deste servo fiel. E agora, no versículo 6, nós temos uma nova fala de João: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Agora, meus irmãos, aqui João coloca perante a igreja dando testemunho do seu amor. Isso identifica algo oficial. Como assim? As pessoas voltavam, sabe aquele relatório que os missionários dão para as igrejas? Eles muitas vezes ficam 3 anos, 4 anos no campo missionário, então eles voltam para as igrejas que os apoiam, né? Todas as igrejas que fazem a parceria, e eles fazem o quê? Eles vêm na frente, geralmente, prestam um relatório. Durante todo o tempo no campo missionário, eles mandam informativos para falar do que eles estão fazendo. E o que esses missionários fizeram foi exatamente isso. Diante da igreja, deram testemunho do teu amor. Eles foram, é como se eles foram lá na frente, diante de todo mundo, e falaram: este servo, projetaram a foto do Gaio aqui na frente, né? Este servo fiel anda na verdade. Este servo fiel nos recebeu, meus irmãos. Orem por Gaio, ele não está bem de saúde. É isso que eles fizeram, eles deram testemunho perante a igreja. E agora, no bem farás, aqui a gente pode traduzir também como por favor. Pode ser um pedido aqui, um pedido de João. Por favor, encaminhe-os em sua jornada por modo digno de Deus. É um pedido, uma solicitação, porque essa comitiva está passando novamente. E agora quem é o portador dessa carta? Demétrio. E provavelmente eles estão com um monte de missionários. Por causa de um problema dentro da igreja, eles estavam com medo de não serem recebidos. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E aqui, meus irmãos, nós percebemos que Jesus
esta é a carta da Bíblia em que, a única carta da Bíblia, que o nome Jesus não é mencionado. A única carta da Bíblia, o único livro, por assim dizer, que o nome de Jesus não é mencionado. Mas nós temos uma referência direta a Jesus. Por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. E aqui é um trocadilho. Repare, esses irmãos que saem para anunciar Jesus, eles não recebem nada dos gentios. Porque exatamente naquela época havia uma itinerância muito forte. Falsos profetas saíam por aí arrecadando dinheiro. Parece que não é muito diferente hoje, né? Em algumas igrejas. Falsos profetas continuam arrecadando dinheiro para os seus empreendimentos pessoais. Então, aqueles que saem por causa de Jesus, eles saem sem receber nada dos gentios, sem receber nada dos pagãos. E aí há um trocadilho. Eles não recebem nada dos gentios, mas eles devem receber de vocês. Essa é a ideia. Eles não recebem dos pagãos, mas eles devem receber de vocês, que são da fé, para que vocês se tornem cooperadores da verdade. E aqui, meus irmãos, nós temos algo muito precioso, uma doutrina muito esquecida, que é a doutrina das boas obras. Muito se fala de outras doutrinas que são igualmente importantes, mas a doutrina das boas obras muitas vezes é esquecida. Porque a gente às vezes pensa assim, mas eu sou salvo. Minhas obras também, assim, eu já sou salvo. Não tem... Assim, tudo que eu fizer, glória a Deus, é para Deus, ok, mas eu já sou salvo. E você às vezes não se preocupa em fazer boas obras. Fala assim, eu faço boas obras porque eu sou justificado pela fé, assim como o Tiago ensina lá na sua carta, né? A fé sem obras é morta. Mas você não se preocupa às vezes tanto com isso, com as boas obras. E as boas obras que o apóstolo João cita aqui são obras de galardão, meus irmãos. Obras de galardão. Uma doutrina muito esquecida é que se você receber, se você apoiar, se você investir na vida de um missionário, e aqui não é propaganda, de fato é o que a Escritura fala, se você investir na vida de alguém que proclama o Evangelho, assim como um pastor, ou um missionário itinerante, ou um pastor itinerante, você faz parte daquilo que ele proclama. E você tem parte no galardão que ele proclama, que ele tem. Digamos que você investisse na vida, né, de um Billy Graham, né, da vida, de um Billy Graham. Você teria parte do galardão de Billy Graham. É nesse sentido que eu estou falando para os irmãos. Volte uma página e olhe para a segunda epístola de João. Segunda epístola de João diz o seguinte, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras, mas... Na segunda epístola de João, o apóstolo João fala à igreja que aquele que recebe um falso profeta em sua casa, aquele que tem parte, aquele que investe no ministério de um falso profeta, ele tem galardão conjunto com essa pessoa, maldição. Logo, porquanto, na epístola seguinte ele fala, você que acolhe e que está junto com aquele missionário, com aquele pastor, que proclama a verdade, a boa nova, e você deve recebê-lo, você se torna cooperador da verdade. Você tem parte daquilo que ele anuncia com ele. Em Mateus 10:40 nós temos isso. Aquele que recebe aos meus pequeninos, recebe a mim mesmo. Aquele que recebe um profeta tem galardão de profeta. O falso profeta não deve ser recebido por causa disso. Principalmente por causa disso. João Calvino, como nós bem conhecemos, meus irmãos, é um homem de Deus, um reformador, que não pôde ir para empreendimentos missionários por causa de várias doenças que o acometia. Só que João Calvino, sem ir para as missões, sem ir para qualquer outro lugar, fez uma reforma em Genebra, fez uma academia, muito mais que um instituto, né, uma faculdade para preparar pessoas, para preparar pastores e enviá-los para a França, enviar os huguenotes para as terras ameríndias, para o Brasil, para as Américas.
para proclamar o evangelho de Deus. Muitas vezes você pode estar sentado aí falando assim: eu não fui chamado para ser pastor, eu não fui chamado para ser presbítero, nem diácono. Eu fui chamado para ser um crente fiel. Então, exatamente, como ser um servo fiel? Coopere com a verdade. Seja um servo fiel cooperando com o reino de Deus, porque não é algo somente para cá, meus irmãos. Não é somente algo para a realidade terrena. Há uma recompensa eterna de galardão para a sua vida, se você coopera e se torna um cooperador da verdade. Essa é uma característica de um servo fiel, uma atitude de um servo fiel. Coopere com a verdade. E por último, então, como ser um servo fiel? Andando na verdade, cooperando com a verdade e, por último, testemunhando da verdade. Nós veremos isso do versículo 9 até o versículo final. Agora a carta muda, meus irmãos. Totalmente ela muda totalmente o seu... João muda totalmente o seu teor, a maneira que ele escreve. Repare, ele está falando sobre amor, ele está falando ao seu amigo Gaio, ele está falando sobre o proceder dele, ele está fazendo um pedido ao seu amigo, e agora ele fala: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. É quase, em um discurso, seria assim: olha, agora ele ficou bravo. Agora vem o conteúdo. Agora, vocês estão aqui sentados e falam assim: mas por que João escreveu essa carta? Agora vem o porquê. Se antes ele fez uma saudação, se antes ele elogiou o Gaio, agora ele falou do exemplo, ele pediu um favor, ele falou: olha, a gente tem que acolher. Agora vem o conteúdo da carta. Por quê? Por que João teve que escrever essa carta para Gaio, para todos nós que hoje temos essa carta conosco? Por quê? Por causa de um homem, Diótrefes. Este nome é bom você não utilizar se você tiver algum filho. Além de não ser bonito, né, já evoca algo ruim. Toda vez que você ouvir esse nome, você já sabe que Diótrefes não é uma boa referência. Escrevia alguma coisa à igreja, mas este homem, provavelmente, meus irmãos, era um presbítero da igreja, ou um líder, não necessariamente um presbítero, mas um líder, nem pastor. Ele era um líder dentro da igreja e exercia a primazia. E ele gostava de exercer a primazia. E ele não dava o quê? Acolhida. Ele não recebia os irmãos. Agora é o contrário. Este homem, este líder, não recebia os enviados de João, do apóstolo João, os missionários. E agora João está muito bravo. Repara o versículo 10. Se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Olha, se eu for aí. As crianças lembram muito bem disso, né? Eu tenho 2 filhas, a Catarina e a Martina, e quando a gente está longe, a gente olha assim: vem agora. Né? Se estiver em público ainda, vem agora. Se eu for aí. Né? É aquela, se eu for aí. Não vai fazer lembrar das obras que pratica, não. Vai acontecer outra coisa. Vou contar até 3. É isso que João está falando. Se eu for aí, eu vou fazer lembrar das obras que ele pratica. E é muito sério o que Diótrefes praticava, meus irmãos, porque a primazia, desejar ter a primazia, é querer ser o primeiro. E a primazia só acontece, este verbo aqui de desejar ter a primazia, só acontece uma vez na Bíblia, só acontece aqui. Ele vai acontecer similarmente em outro tipo de verbo, em Colossenses 1. Quem que tem a primazia sobre a igreja? Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Ele tem a primazia sobre todas as coisas. A única pessoa que é citada em relação a isso é Diótrefes, que deseja ter a primazia. Mas não pense que Diótrefes é um cara tão mau assim, que você não pode ser ele. Quem não tem o desejo de ser o primeiro? A gente tem o desejo de ser o primeiro o tempo todo. A gente quer ser o primeiro no futebol. Quer que o time ganhe toda vez. A gente quer sempre ser o primeiro. A gente quer ser o primeiro nas provas que a gente faz muitas vezes. A gente quer fazer a prova e tirar 10, porque tem aquele rapaz que a gente não gosta, ou aquela menina, aquele amigo, aquela amiga que a gente não gosta e tira nota melhor que eu. Eu tenho que tirar 10 por causa dele. Porque eu tenho que passar ele. Porque eu tenho que passar ela. Ou no seu trabalho também.
Tem aquele funcionário ou aquele colega de trabalho que só pela graça orar, aí você só lembra de orar pelos meus inimigos. Naquele momento, assim, ele é meu inimigo, mas eu tenho que orar por ele. Você ora com raiva, mas ora. E você quer estar sempre à frente dele. Você tem o desejo de estar à frente dele, em todas as coisas. Esse é um desejo comum. Um desejo de querer ser o primeiro, meus irmãos. É um desejo que nos acomete por sermos pecadores. Não é só exclusivo deste líder, não é exclusivo a líderes, é aberto para todos nós, porque somos filhos de Adão. Nós queremos ser os primeiros, mas não o sejamos pela graça de Deus. Tentemos ser os últimos, que a gente aprende lá desde pequeno, né? O último será o primeiro. Geralmente eu usava quando eu perdi a corrida, né? Aí eu usava, o último será o primeiro, quando ficava por último, assim, o último será o primeiro. Os humilhados serão exaltados. Mas faça com o coração de ser último mesmo. Dê o lugar ao outro irmão. Deixe o outro irmão passar na sua frente. Não olhe para Diótrefes. Se eu for aí, então, quais são as obras deste homem? Ele proferiu palavras maliciosas. Ele, não satisfeito com isso, ele não acolheu os irmãos missionários, nem acolhe os irmãos. Não satisfeito com isso, ele impediu os que queriam receber, os impede de recebê-los. E não somente isso, ele expulsou os irmãos que recebiam da igreja. Percebem o problema? Diótrefes estava causando um motim dentro dessa igreja. Ele não queria que os outros investissem na obra missionária, ele não queria que os outros recebessem os missionários. E vocês vão receber? Então, a porta da rua serventia. Pode tomar o seu rumo, nessa igreja você não fica. E agora, meus irmãos, vem o vocativo mais importante dessa carta. Versículo 11. Se você puder e tiver uma caneta, circule esse versículo. Versículo 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Este é o intuito de João, é escrever seu amigo Gaio. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. E aqui a gente pode pensar várias coisas. Será que Gaio estava com algo no coração, pensando assim, olha, será que eu que estou errado em receber esses estrangeiros, esses missionários, e Diótrefes está certo em recebê-los? Será que Gaio estava titubeando na fé e pensava em receber esses irmãos e não receber e falar assim, olha, eu acho que eu vou ficar na minha aqui, vou ficar quieto porque está dando problema, Diótrefes está expulsando os irmãos da igreja, ele sabe que eu recebo os irmãos, vai chegar a minha hora. Nós não sabemos exatamente, meus irmãos, mas nós sabemos que o único imperativo da carta inteira aqui é não imitar aquilo que é mal, senão o que é bom. Não imitar aquilo que é mal, senão aquilo que é bom. Interessante que o único imperativo da carta vem com um não. Isso não é pedagógico para nós, principalmente os pais, que sabem que uma das primeiras palavras que você usa com seus filhos é não. Não, não toque aí, não faça isso, não pega, não. E uma das primeiras palavras, alguns estudiosos falam que as crianças falam é meu. Meu e não, né? Elas falam não primeiro em recusar ao pai e depois meu. Isso é meu. O não é muito presente na nossa vida. Não. Mas por que a gente fala isso para os nossos filhos? Pelo seu bem. Não coloque o dedo na tomada, é pelo bem da criança. Não imites o que é mal. Crianças, vocês devem saber muito bem disso. E quando você olhar um amiguinho mentindo, um amiguinho falando algum palavrão, uma palavra feia, você não repetir isso em casa. Nem repetir na escola. Inclusive, se utilizar disso para falar assim, isso é muito feio, viu? Isso é muito feio falar essas palavras. Deus não se agrada. E não importa se ele acredita ou não em Deus. Pode falar, Deus não se agrada. Você querendo ou não, ele existe. Pode falar isso para as crianças, para os seus amigos. Não imite aquilo que é mal. Não fale palavrão, não fale essas coisas. Não faça isso. Para nós todos, meus irmãos.
nós devemos não imitar aquilo que é mal, não ter o sentimento e desejo do coração de ser igual àquela pessoa que às vezes está sendo bem-sucedida em sua vida, mas está fazendo um caminho totalmente torto. Não imite aquilo que é mal. Testemunhe da verdade. Testemunhar da verdade tem a ver, de fato, aquele similar ao que Paulo fala a Timóteo. Tu, porém, faze a vontade de Deus. Faze aquilo que agrada a Deus. Seja um servo fiel. Testemunhe da palavra de Deus. Testemunhe da verdade de Deus. Imitar também, nós lembramos de Paulo falando: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior modelo. É Ele em quem nós nos baseamos para fazer aquilo que é bom. É nele que nós temos o perfeito exemplo de um servo fiel. Um servo que deixou tudo, deixou todas as suas honras e as suas glórias para descer à terra, para morrer uma morte de cruz no seu lugar, para ser o maior e melhor servo fiel. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E agora João dá a sentença para Diótrefes. Esse homem precisa conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. E ele termina então a carta falando quanto a Demétrio: todos lhes dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. A verdade é testemunhada por Demétrio, que provavelmente está chegando com a carta para esses irmãos, para Gaio, e fala assim: não imite Diótrefes. Olha aqui, olha esse grupo, olha o que o apóstolo João escreveu para você. Não imite Diótrefes, receba-nos em sua casa. Nós somos testemunhas da verdade, nós testemunhamos da verdade. Receba-nos em sua casa, continue sendo um servo fiel, Gaio. Continue sendo como Cristo Jesus. Testemunhar, meus irmãos, requer conhecer a verdade. Testemunhar requer conhecer a verdade. Você só pode testemunhar de algo se você conhece. E na nossa sociedade de hoje, em que a verdade é volátil, a verdade foi destruída, a verdade foi dilacerada, nós muitas vezes não sabemos o que é a verdade. Isso me lembra um governador muito conhecido de todos nós, também na história. E ele certa vez perguntou para alguém: o que é a verdade? E essa pergunta foi feita por Pôncio Pilatos, no Evangelho segundo o relato do próprio apóstolo João, no capítulo 18, versículo 38. Essa pergunta, meus irmãos, foi feita ao próprio Jesus Cristo, de maneira irônica. Quando Jesus falou para Pilatos que ele era a verdade, que ele dava testemunho da verdade, Pilatos olha como se fosse com uma cara irônica. Ele olha assim, fala assim: o que é a verdade? Você está falando que testemunha da verdade? O que é a verdade? E ele sai. Naquele momento, Pilatos está questionando a verdade em pessoa. O questionamento de Pilatos demonstra um padrão de negação da realidade, que todos vocês convivem com pessoas que negam a verdade, que olham na cara de Jesus e falam: o que é a verdade? Mas muitas vezes nós, dentro da igreja, vestimos o uniforme de Diótrefes, vestimos o uniforme de Pilatos, mesmo sabendo que ele é a verdade. Nós falamos: o que é a verdade? O que é o reino de Deus? O que é a igreja? Aquele povo da igreja também, olha, o que é tudo isso? E questiona tudo isso, mas nós somos chamados, meus irmãos, a ser este servo fiel, que é unido a Cristo, como a vide, como a videira, lá em João 15, a metáfora da videira e seus frutos. Nós somos unidos a Cristo, nós somos unidos a Ele de tal maneira que nós sabemos que Ele é a verdade e única verdade da nossa vida, para nós sermos servos fiéis, para andarmos na verdade, para cooperarmos com a verdade e para testemunharmos da verdade em todo o tempo. Que essa seja a máxima da sua vida, sempre.
ser um servo fiel, olhar para Cristo, olhar para Ele e ver que nele, Ele é a verdade e a base para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz na nossa vida, sempre e para sempre, Pai. Nós te agradecemos porque nós somos exortados a continuarmos sendo servos fiéis. Muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós caímos. Ajuda-nos, Senhor, a ser servos fiéis, de acordo com a verdade encarnada que é o Teu Filho Cristo Jesus. A sermos luz nessa terra caída, nessa terra cheia de pecado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos fiéis, além dessas portas, além das portas da igreja, mas também dentro da igreja, como filhos Teus, como servos Teus, que amam a Ti, amam a Tua verdade, acima de todas as coisas. Em nome do Teu Filho eu oro, em nome do Teu Filho nós oramos, em nome dele. Amém.